Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para nós juntos compartilharmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Dresch e tem sido sempre um privilégio tirar um tempo para compartilhar esses vídeos com vocês, para que de certa maneira possa ser um adendo, um auxílio, algo a mais no seu estudo diário da lição da Escola Sabatina. Porque eu entendo a importância de estudarmos a lição, porque estudando a lição, nós estudamos a palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus, nós nos encontramos mais com o Deus da palavra, que é o Deus Criador, o Deus Salvador, conhecemos cada vez mais a Ele e, de certa maneira, claro, nos preparamos para a volta de Jesus. Por isso tem sido sempre um privilégio para mim poder compartilhar esse estudo com vocês. Espero que de certa maneira possa estar realmente auxiliando você no estudo da palavra de Deus. Nós chegamos já à lição de número 2, estamos lembrando que estamos estudando o livro de Êxodo nesse trimestre, realmente um livro grandioso, histórias fantásticas que servem sim, de certa maneira, para nós colocarmos como aplicação para a nossa história também, para a nossa vida, para que possamos aprender muito ali e colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus em nossa vida. Nós chegamos então à lição de número 2, e a lição de número 2 ela vai trazer uma história muito interessante, que é dentro do contexto do chamado de Moisés. O título da lição, A Sarça Ardente, aonde nós entendemos ali algo muito importante dentro desse contexto do chamado de Moisés. Lembrando que Moisés ele viveu 40 anos no Egito, e ali com os egípcios, Moisés ali foi educado para ser realmente o próximo faraó, possivelmente. Tratado ali como um príncipe. E Moisés, então, após matar ali um egípcio, Moisés, então, ele foge ali para o deserto, e ele foge ali para Midian. E dentro deste contexto, Moisés agora vive mais 40 anos lá. Moisés agora estava, então, com 80 anos de idade, aonde Moisés recebe o chamado de Deus. E aonde se encontra agora o verso para memorizar, que se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 7 e 8. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É interessante nós entrarmos um pouco dentro da história. Moisés agora estava passando 40 anos aqui no contexto de Midian, no contexto ali então do deserto. E ali Moisés, que havia sido educado nas melhores escolas, que havia sido formado, podemos dizer assim, para ser um faraó, ele havia sido ali de certa maneira um príncipe, Moisés agora estava como um pastor de ovelha. E é interessante nós notarmos esse ponto, porque é muito interessante realmente nós entendermos o chamado de Deus agora nesse contexto para Moisés. E dentro deste contexto aqui nós percebemos claramente que Deus mostra e Deus valoriza, na verdade, não apenas a posição, mas o que Deus valoriza realmente é o caráter. Ou seja, quando Moisés estava como um príncipe, quando Moisés estava como para ser o faraó, Deus ali não o chama realmente claramente. É claro que ele havia já preparado Moisés, havia protegido Moisés ali no contexto do rio, para que Moisés realmente pudesse ser o libertador. Mas agora, após aprender a humildade, após agora realmente ser ali esse pastor de ovelha, Moisés agora recebe o chamado claramente, visivelmente, audivelmente de Deus, dentro de um contexto agora onde nos mostra claramente que o que Deus realmente ele vai buscar ali em alguém não é a posição a qual ele ocupa, mas sim o caráter a qual ele tem. E é dentro deste contexto, então, aonde você percebe o que realmente Deus valoriza. Deus valoriza realmente o caráter. E aqui é algo muito interessante, eu quis realmente
trazer esse ponto aqui para vocês, porque é dentro deste contexto, então, que vem o chamado aqui de Deus para Moisés. E dentro do chamado de Deus, quando Deus faz um chamado, e o autor aqui traz exatamente esse ponto aqui na lição de sábado, é importante nós entendermos e descobrirmos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Não necessariamente quando Deus nos chama, nós vamos continuar a mesma rota. Provavelmente nós iremos traçar uma nova rota pós o chamado de Deus. Mas é importante entender que por mais que venha provações, por mais que venha lutas, por mais que muitas vezes tenha até mesmo desconfortos, entenda, o chamado de Deus sempre será a melhor rota, porque no findar dela, além de você fazer a vontade de Deus, você estará então a cada dia da sua vida se preparando, andando com Deus, para que quando Ele voltar, nós possamos estar com Ele face a face. Amém? Louvado seja Deus por isso. E quando eu olho para esse contexto do chamado de Moisés, eu me lembro também do chamado de Deus na minha vida. E eu gostaria que você também pudesse lembrar do chamado de Deus na sua vida. Não importa se você é um líder da igreja, se você é um membro de igreja, se você é um pastor, ou quem quer que você seja. Entenda, Deus te chamou. Medite no chamado que Deus fez na sua vida e como você tem respondido realmente a esse chamado. Por isso, a lição dessa semana é uma lição realmente muito interessante que nos faz realmente refletirmos no chamado de Deus para cada um de nós também. Amém? Vamos lá para a lição de domingo. A lição de domingo, então, ela volta aqui dentro do contexto da sarça ardente. E é importante nós frisarmos aqui alguns pontos a qual a lição de domingo vai nos trazer. Ela nos leva, então, ao texto de Êxodo, capítulo 3, no versículo 1 ao 6. E ela nos leva a uma primeira reflexão. Qual é essa primeira reflexão que eu consigo tirar aqui do estudo da lição de domingo? A primeira reflexão que eu consigo tirar aqui é que o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. O mesmo Deus do início, lá do Gênesis, lá do Êxodo, é o mesmo Deus que se encontra hoje em nosso contexto, em nossa história. E o mesmo Deus que estava com o seu povo no passado é o mesmo Deus que está com o seu povo durante toda a história. Essa é a primeira reflexão clara que eu consigo tirar aqui dentro desse contexto, quando Deus ali ele diz ali a Moisés quem era ele. Eu sou Deus de Abraão. E Deus nos leva ali a entender realmente que ele é o Deus da promessa, que ele é o Deus que no momento certo ele vai agir, como nós tratamos esse assunto dentro da primeira lição desse trimestre. E aqui há outros dois pontos muito importantes que eu coloco aqui como realmente algo que nos faz refletirmos realmente dentro desse contexto da lição. O primeiro ponto aqui é entender realmente um pouco mais sobre essa sarça ardente. É entender aqui que ali está acontecendo uma teofania de Deus. Ali está acontecendo realmente essa presença de Deus, ou seja, o próprio Deus ali estava presente. Um fenômeno sobrenatural ali acontece, onde Deus utiliza esse fenômeno sobrenatural para, de certa maneira, chamar a atenção ali de Moisés, onde claramente você vê então essa teofania de Deus, essa presença de Deus ali dentro do contexto dessa sarça ardente que estava ali pegando fogo, mas não terminava, não se acabava. Ela pegava fogo, mas não se deteriorava. E aqui dentro desse fenômeno sobrenatural que Deus utiliza então para chamar a atenção ali de Moisés, para que Moisés então chegasse ali até mais próximo da sarça ardente. E aqui há uma outra lição interessante. Quando Moisés se aproxima ali da sarça ardente, há então a indicação de Deus, a teofania de Deus, a indicação do próprio Deus agora, falando ali para Moisés tirar a sandália dos seus pés. E é interessante ali, nós refletimos também neste ponto, que o local ali, na verdade, ele não era santo devido ali às qualidades naturais que estavam ali dentro daquela região. Mas o local ali, ele se tornava santo porque ali estava realmente a presença de Deus, o Shekinah de Deus,
Ali a teofania de Deus se encontrava. E por isso, então, o local se tornava santo. E dentro deste contexto, então, Deus utiliza isso para fazer, então, esse chamado para Moisés. E nós chegamos agora aqui à parte de segunda-feira, aonde traz, então, o contexto do anjo do Senhor. E nós começamos agora a se aprofundar um pouco mais dentro desse chamado, dentro dessa história aqui de Moisés. E a lição de segunda-feira, ela nos leva ali a refletirmos no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 7 a 12, aonde claramente Deus ouve ali o clamor do seu povo, aonde claramente você percebe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E por isso ali o povo fica escravo por um determinado tempo, mas no momento certo Deus sempre irá agir. E nós percebemos isso claramente. Nós voltamos a frisar algo que eu falei na lição da semana passada, que o personagem principal do livro de Êxodo não é Moisés, mas o personagem principal do livro de Êxodo é Deus. E quem é esse Deus? E o que esse Deus quer de nós? E quem é esse Deus realmente? Um Deus que no momento certo ele vai agir. E nós percebemos isso claramente aqui, aonde nos traz agora o contexto do anjo do Senhor, aonde o anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E aqui vale nós refletirmos algo muito importante, que anjo, quando nós olhamos ali para filmes, para situações que nós voltamos ao contexto de anjo, nós lá já imaginamos ali um anjo vestido de branco, com asas, né? Só que na verdade anjo ali em profecia significa mensageiro. E Jesus é realmente esse mensageiro. E aqui dentro deste contexto, o próprio Senhor está ali no meio do povo. E ali Jesus então está no meio do povo. E é interessante nós frisarmos que esse mensageiro que ouve realmente o nosso clamor é esse Deus então que está no meio do povo. É realmente o eu sou de Moisés. E é interessante nós frisarmos este ponto, porque quando nós vamos no Evangelho de João, por exemplo, onde João apresenta a respeito do verbo, ele relata realmente que Jesus é o eu sou, é o Deus lá no contexto do Antigo Testamento. Em outras palavras, ele é o eu sou de Moisés. E aqui sim, Jesus, esse anjo do Senhor, é ele que se aproxima então de Moisés e é ele que realmente nos mostra claramente que no momento certo ele sempre vai agir. E aqui a lição nos traz algo muito importante, o autor aqui coloca esse ponto muito importante, que é relacionado aqui a entender realmente quem era Deus e para que Moisés realmente não temesse, para entender que realmente esse Deus é o Deus todo-poderoso, é entender o que a lição agora de terça-feira vai nos falar, é entender o nome de Deus, quem é realmente esse Deus que estava chamando Moisés, para que Moisés realmente não tivesse realmente medo, não tivesse ali vergonha, não ficasse ali realmente com o pé atrás. E Deus aqui claramente então se apresenta para Moisés. E a lição de terça-feira aqui nos leva ao livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 13 ali ao versículo 22, aonde você percebe que Moisés ali não entendia o significado do nome de Deus. E ali claramente você vai perceber isso também dentro da história. Como por exemplo, se você for entrar dentro do contexto da história, você vai perceber ali que por mais de 1000 anos os judeus ali, eles não pronunciavam o nome de Deus. Isso mesmo. E consequentemente, por não pronunciar o nome de Deus, de certa maneira, ele foi sendo esquecido. E quando você chega dentro do contexto, por exemplo, da Idade Média, você irá entender ali que a maioria não sabia qual era realmente o nome de Deus. E é interessante você notar que ali o nome de Deus eram 4 consoantes, que é o YHWH. Esse seria o nome de Deus. Dentro do contexto ali do Antigo Testamento, dentro do contexto aqui da língua hebraica, o nome de Deus ali era chamado de Adonai. Porém agora, dentro do contexto ali, onde os maçoretas, eles colocam ali o tetagrama, as vogais do tetagrama, dentro do contexto dessas consoantes, e eles começam agora a chamar o nome de Deus,
que antes era chamado ali de Adonai, ficou agora como Yetorrai, que traduzido ali de certa maneira, então fica Jeová. Mas é interessante nós frisarmos um pouco dentro deste contexto, porque Jeová aqui talvez não seja realmente a tradução correta do nome de Deus, uma vez que o nome de Deus eram 4 consoantes, e agora com os maçoretas, eles acabam agora trazendo então, ao invés de chamar Deus de Adonai, eles colocam ali então essas vogais, o tetagrama, podemos dizer assim, dentro ali dessas consoantes, a qual então o nome de Deus agora, ao invés de ser chamado de Adonai, fica ali Yetorrai, a qual traduzido ali ficaria então Jeová. Mas é interessante nós notarmos este ponto, porque Deus aqui se apresenta então de várias maneiras, com vários nomes, e a maneira que ele se apresenta aqui para Moisés nos faz refletirmos realmente nesse nome de Deus. E como Deus realmente quer ser pronunciado pelo seu nome, ou seus vários nomes que é utilizado na palavra de Deus, para que de certa maneira aconteça uma teologia de Deus, para que o povo, através então do seu nome, conheça quem realmente é Deus. E é interessante nós notarmos isso, porque a maneira que Deus se apresenta aqui para Moisés, como eu sou o que sou, ele está de certa maneira dizendo que o Deus, que ele é o Deus que sempre existiu, ele é o Deus que sempre existirá. Ou também podemos dizer que Deus está aqui se apresentando para Moisés, dizendo que ele é o Deus eterno, que ele é o Deus criador. E se nós formos ali na Bíblia, nós vamos ver que Deus se apresenta de várias maneiras. Um outro título utilizado ali por Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, que indica ali que ele age milagrosamente, usando ali o seu poder infinito. Ou também nós podemos perceber ali que Deus também é chamado de Yahvé, aonde mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio do seu amor e cuidado. O autor coloca aqui também que ele é chamado de Elohim, aonde indica ali o Deus Todo-Poderoso, forte, transcendente. Deus também é chamado do Deus Emanuel, ou seja, o Deus presente, o Deus que está no meio do seu povo, o Deus que está conosco, o Deus Emanuel. E é interessante nós notarmos isso, porque sim, o nome de Deus, a qual ele se apresenta aqui para Moisés, na verdade era uma teologia, era algo que ele queria realmente que o povo dele refletisse, que ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós entendemos este contexto, e agora aplicando para a nossa vida, nós devemos entender também o nosso chamado. E se alguém vier a zombar de você, se alguém vier a falar de você quem te enviou, você pode dizer, quem me enviou foi quem? O Deus que sempre existiu, o Deus que sempre existirá, o Deus eterno, o Deus criador, o Deus salvador, o Deus que prometeu que vai voltar para buscar aqueles a qual em nele confiar. Amém? Louvado seja Deus por isso, que nós possamos realmente entender esse chamado de Deus para a nossa vida e aplicarmos então quem realmente nos chamou e, de certa maneira, anunciarmos quem é esse Deus que nos chama, quem é esse Deus que nos ama, quem é esse Deus que vai voltar para nos buscar. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui nós chegamos à lição de quarta-feira, aonde nos traz então esse contexto do chamado para Moisés, aonde você percebe agora Moisés trazendo aqui 4 desculpas, que é o título aqui da lição de quarta-feira, nos levando ali o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 ali ao versículo 18, aonde você vê ali claramente Moisés trazendo 4 desculpas. Mas é interessante nós frisarmos aqui algo muito importante a respeito de Moisés. Moisés, de certa maneira, queria esquecer aqueles 40 anos a qual ele havia passado no Egito. Aliás, ele havia sido preservado por Deus em meio ao contexto onde todos os meninos recém-nascidos haviam sido mortos. Moisés agora estava ali, de certa maneira, sendo preservado por Deus, ali no contexto do rio Nilo. E ali, em meio a essa preservação de Deus para com Moisés, é para que Moisés realmente fosse um resgatador, fosse aquele que iria realmente tirar o seu povo da escravidão do Egito. E ali dentro deste contexto, então, Moisés esteve ali
e ele teve ali o privilégio de realmente ser aquela pessoa que poderia se tornar o faraó e poderia, de certa maneira, tirar o seu povo deste contexto da escravidão. Porém, Moisés havia falhado. E talvez esse peso realmente estava sobrecarregando ali os ombros de Moisés, ao ponto dele passar agora 40 anos sem voltar para o Egito, para que ele pudesse, de certa maneira ali, talvez, esquecer tudo que passou lá, especialmente a falha dele em não cumprir ali realmente o que ele realmente poderia ter feito para com seu povo lá naquele contexto do Egito. E agora Deus então faz um chamado para ele. E em meio a este contexto então, Moisés ele começa a refletir, não, Senhor. Primeiro ele traz o contexto da humildade e depois ele começa de certa maneira ali tentar achar uma desculpa e por fim dizer para Deus buscar outra pessoa para que não levasse ele, porque de certa maneira ele não estava querendo realmente retornar ali para o Egito. E ali claramente você vê que Deus ali traz o contexto de milagres que aconteceriam ali, a qual iria mostrar realmente quem estava chamando ele, quem estava com ele, e mostra ali claramente esse contexto então, a respeito ali da vara ser transformada em serpente, a respeito ali da pele da mão, né, leprosa, da água ser transformada ali em sangue, mostrando então que Deus faria milagres, coisas sobrenaturais acontecerem para que aqueles que estivessem ao redor pudessem realmente entender que quem estava com ele realmente era o Deus, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sempre existiu e sempre existirá. E aqui dentro deste contexto, algumas lições importantes nós podemos tirar para nós. Primeiramente é entender que é Deus quem nos capacita. É Ele quem nos dá o recurso para a missão. Esse é o primeiro ponto importante. Ou seja, não importa quem você seja, quem você é, o que você tenha feito, qual grau de instrução você tenha, quando Deus nos chama, é Ele quem dá realmente ali os recursos para que nós possamos ter êxito na missão. E aqui é algo muito importante nós aplicarmos aqui para nós e entendermos aqui dentro deste contexto, é que a presença de Deus supre todas as deficiências humanas. E esse ponto é muito importante nós frisarmos. A presença de Deus, ela supre todas e qualquer deficiências humanas, para que nós possamos entender que é Ele quem nos capacita para a missão. E aqui dentro deste contexto, Moisés então traz algumas desculpas. E aqui permita-me abrir um parênteses para aplicarmos para nós. Qual desculpas nós também temos trazido para Deus em meio ao contexto do chamado de Deus para nós? Porque, aliás, Deus nos chamou. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 28, nós iremos perceber que Deus chamou a todos nós, para que todos nós possamos realmente também cumprir a missão. Esse chamado de Deus que Deus faz na nossa vida, ele é um chamado pessoal. Sim, é certo que ele tem um propósito, podemos dizer assim, coletivo. Aliás, Deus quer salvar a todos, mas Deus faz um chamado pessoal. Assim como Deus chamou Moisés, Deus também me chamou, Deus chama a você. E o que você tem respondido para Deus? Quais são as desculpas que você tem dado para Deus, para que você não cumpra a missão? Entenda, não importa qual seja a sua desculpa, Deus sempre vai quebrar as suas objeções, porque, aliás, Deus quer deixar claro para ti que Ele está com você, da mesma maneira que esteve com Moisés. Amém? Que nós possamos realmente ouvir esse chamado e cumprir a missão. Fecho aqui esse parênteses dentro deste ponto muito importante que a lição aqui nos traz. E chegamos aqui à parte de quinta-feira, e a parte de quinta-feira agora nos leva, após Moisés então entender esse chamado, após Moisés ali refletir, após Moisés tentar dizer, não, Senhor, então envia outro, mas Deus agora já havia chamado Arão, seu irmão, para que pudesse falar por ele. Aliás, Moisés havia passado 40 anos fora do Egito, sua fala, sua língua ali egípcia já não era mais tão fluente assim. Eu, por exemplo, estudei fora do país ali por 3 anos
e no contexto ali do espanhol, e hoje eu falo ainda o espanhol, mas eu percebo que ele já não é mais tão fluente assim, porque eu não uso ele no meu dia a dia. E ali Moisés havia passado 40 anos ali fora, então ali do Egito. Ele não estava mais falando aquela língua, e por isso a língua dele estava pesada. E aí ele coloca, não, Senhor, eu não irei, manda alguém que realmente possa ali falar mais sabiamente ali com eles. E Deus havia então chamado já Arão, seu irmão, para que ele pudesse falar, ser de certa maneira então o profeta, e Deus ali ser o tipo ao qual representava então Cristo, ser o próprio Deus, vamos dizer assim, dentro daquele contexto, aonde ele iria agir ali em nome de Deus, com milagres sobrenaturais ali acontecendo, e o profeta ali naquele contexto seria Arão, o porta-voz ali de Moisés. É interessante nós notarmos este ponto. Mas aqui nos leva agora para o contexto onde ele aceita então o chamado, ele vai então com a sua esposa, com seus 2 filhos, e dentro deste contexto então aparece ali um anjo, e esse anjo ali aparentemente quer matar Moisés. E é interessante nós notarmos isso porque essa história, ela termina de uma maneira interessante, ou podemos dizer assim, aparentemente inacreditável, né? Onde você percebe esse contexto, agora que Moisés aceita o chamado, agora vem um anjo e aparentemente vai ali querer matar Moisés. E ali é algo interessante nós notarmos, porque claro, a história aqui ela não está completa, né? Ela não conta todos os detalhes, aliás, são apenas poucos versos, né, que fala sobre esse episódio. E é interessante que Moisés poderia ter deixado esse episódio também de lado. Aliás, ele não precisava falar sobre esse assunto aqui na palavra de Deus, mas ele entendeu da importância de falar esse assunto e a importância de nós também compreendermos o porquê esse assunto está ali. Ou seja, Moisés é chamado para ser uma referência ali para o seu povo. Nós somos chamados também, de certa maneira, para fazermos a diferença, para sermos uma luz em meio a este contexto de trevas, a qual está o mundo, cada vez mais distante de Deus. E quando Deus nos chama para ser a referência, Deus ele quer que nós não sejamos negligentes para com as suas palavras, para com a sua verdade. E é esse contexto aqui que está acontecendo com Moisés. Moisés então entende o chamado, ele aceita o chamado, ele está se dirigindo ao chamado aonde Deus o chamou para ir, porém Moisés estava aqui agora não cumprindo a sua parte dentro de um chamado. Ou seja, dentro do contexto da aliança de Deus, Deus vai cumprir a sua parte. Deus vai salvar a todos. Deus quer salvar a todos. A graça de Deus quer salvar a todos. É claro, Deus não salvará a todos, não porque Ele não quer, mas porque as pessoas não irão aceitar algumas delas. Mas Deus quer cumprir a sua parte dentro dessa aliança. E dentro desse chamado, Deus ele quer então que nós, após então ouvir esse chamado, após então sermos salvos, nós possamos cumprir a nossa parte também. E como é que eu cumpro a minha parte? Sendo ali fiel a Deus, não voltando mais ao pecado, sendo obediente a Deus, sendo ali realmente leal à aliança para com Deus. Ou seja, Deus não quer só a disposição nossa em ir, mas Deus quer a nossa fidelidade. E aqui dentro deste contexto, você irá perceber ali que para Moisés ali faltava então a circuncisão do seu filho, a qual ele ainda não havia feito, mas Deus havia ensinado para fazer dessa maneira. E ali você entra dentro da história então e você percebe que a sua mulher, naquele momento ali então age como sacerdote, circuncisa ali e realmente coloca o sangue ali sobre Moisés, para que Moisés ali não fosse exterminado e pudesse estar fazendo a sua parte dentro da obediência para com aquilo a qual Deus havia realmente solicitado para que pudesse ser feito. Realmente é uma história interessante, mas que nos faz refletirmos. Por que essa história está aqui? Por que Moisés colocou aqui? Para nós entendermos que sim, nós somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. Mas isso não significa que uma vez salvo, eu estou salvo para sempre. Eu preciso andar com a graça, andar na graça, fazendo então a sua vontade, sendo fiel a Ele. Não apenas entender o id, não apenas entender ali que eu preciso estar disposto a ir,
mas entender que eu preciso, além de estar disposto a ir, realmente eu preciso ser fiel a esse Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui eu concluo a lição com a parte de sexta-feira, aonde diz assim: se a sua resposta final, ou seja, a resposta de Moisés a Deus tivesse sido não, talvez ele tivesse simplesmente desaparecido da história, em vez de, pelo poder de Deus, literalmente fazer história e se tornar uma das maiores e mais influentes pessoas, não apenas da Bíblia, mas da civilização humana. E aqui eu quero concluir com o chamado que Deus fez na minha vida e que Deus faz também na sua vida. Deus também lhe faz um chamado para fazer a diferença neste mundo, para ir. Mas Deus não quer apenas a sua disposição. Deus quer que nós sejamos luz, que nós possamos ser fiéis a esse Deus e sim cumprirmos o chamado de anunciar que Jesus em breve vai voltar para nos libertar da escravidão do pecado deste mundo, para termos a vida eterna ao lado dele. Amém? Que nós possamos ouvir os chamados de Deus. Qual tem sido as suas desculpas? Entenda, por mais que você tenha trazido desculpas, assim como Moisés trouxe, Deus te chama e Deus quebra qualquer objeção, porque o principal ponto, ele sempre vai nos mostrar que ele está conosco em todos os momentos. E no momento certo, ele sempre vai agir. Que Deus possa, através do Espírito Santo, trabalhar no teu coração, para que você possa aceitar esse chamado. Deus não irá obrigá-lo a aceitar o chamado, mas Deus te faz o convite, assim como fez para Moisés. Que você possa dizer sim e cumprir a missão. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estudarmos a lição. Nos abençoe, Senhor, para que possamos entender com essas histórias da Bíblia, mas buscarmos trazer aplicações para a nossa vida, refletirmos, em especial dentro dessa lição, refletirmos no teu chamado, a importância de anunciar que Jesus em breve vai voltar. Nos ajude, ó Pai, a sermos uma luz neste mundo de trevas. Nos capacita, esteja conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.